O que se você soubesse sobre si mesmo, sobre seus talentos, hoje destravaria de uma vez por todas a sua vida? Vamos falar um pouco sobre isso? Porque às vezes nós temos talentos que nós não bebemos da fonte, nós temos medo, inclusive de poder, nós temos medo de crescer. Isso está lá no nosso caminho de permissão? Está. Isso é uma entrega que a terapia te faz? Sim. Mas o tarô também pode te ajudar nesse caminho. Então vamos falar um pouco sobre isso e vamos ver o que é que o tarô te conta sobre seus talentos escondidos. Então vamos lá, né? Que a espiritualidade converse conosco, que as nossas almas permitam serem acessadas do jeito certo, do jeito que nós precisamos hoje e que faça sim diferença nas nossas vidas, não é verdade? Vamos lá, conta pra mim. Ok, vamos tirar uma energia no tarô dos anjos? Qual é a energia que vai determinar a nossa conversa? Qual é a energia que determina a nossa conversa neste momento? Qual é a energia que determina a nossa conversa nesse momento? A rainha de ar. Então, vamos lá. Nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de posicionamento, nós estamos falando de construção, mas uma construção muito bem arquitetada, muito bem alicerçada. Essa lâmina me faz pensar, nesse momento eu penso muito em Cleópatra. Porque Cleópatra, ela não foi só poder, ela não foi só esse manifesto de personalidade. Cleópatra foi também uma mulher que estudava muito, uma mulher que buscou crescer, uma mulher que falava 16 idiomas. E ela não vivia só, como as pessoas acostumam acreditar e perceber, só luxuosamente, né? Cleópatra, ela galgava para continuar lidando com esse poder todo, ela buscava por isso. Cleópatra, para mim, inclusive, é um grande senso de responsabilidade, assim como Nefertari, uma deusa que também me conta muito sobre isso, um arquétipo que me fala muito sobre esse lugar de heroína, sabe? Sobre esse lugar de salvadora do mundo, sobre esse lugar de muito mais energia yang do que energia yin. Não que Cleópatra não cuidasse da sua energia feminina, da sua energia yin de receber, né? Inclusive, na farmacologia, nós temos relatos maravilhosos de banhos de Cleópatra e eu mesma já deixei um monte de receitinhas sobre banhos e costumes de Cleópatra para vocês aqui. Mas enfim, vamos falar sobre isso? Tarô, conta pra mim. O que aquela pessoa que vai se conectar comigo, com esse vídeo, nesse momento, se ela soubesse, o que ela soubesse sobre, o que ela precisa saber sobre ela, sobre os talentos dela, para destravar os caminhos de fortuna, de riqueza, para destravar os caminhos de autoconhecimento, de permissão, de merecimento. O que você pode saber sobre você nesse momento? Ao 2 de paus, né? Uma dificuldade na tomada de decisão, mesmo sabendo o caminho que eu preciso ir, eu me oponho a esse caminho porque eu fico na esperança de que algo vai me ser entregue de uma forma mais gentil e clara. Então, se eu estou parado ali nessa expectativa de que algo vai me ser entregue, automaticamente eu saio daquele senso de responsabilidade de construtor da minha própria história, né? Então, já é hora de provocar esse lugar de escolha, esse lugar de Rei de Copas, esse lugar de bom vivant, porque aqui fala muito disso, né? Fala muito daquele lugar onde eu fico na espera da perfeição, e na expectativa de que algo perfeito me seja entregue, Pajem de Copas e Rei de Copas. Eu estou na busca, aqui fala muito inclusive do hedonismo, né? Se você me acompanha lá no canal do WhatsApp, eu escrevo muito lá. E aí lá eu estava falando muito sobre isso, sobre esse lugar de descanso que eu não alcanço, que eu não me permito alcançar, e eu vou burlando a minha satisfação naqueles lugares que mais me provocam algum tipo de vício de comportamento, vício
da dopamina mesmo, né? Então a gente vai falar dos vícios que são lícitos e ilícitos aqui, né? Então, assim, essa expectativa, essa coisa da satisfação emocional ou da satisfação emotiva que vem antes do trabalho em si. Então, já é hora da gente provocar, promover essa ideia do trabalho, não é? Qual é o talento adormecido? Talento adormecido. O talento adormecido é a partilha, né? A satisfação a partir dessa partilha, desta divisão, de estar com pessoas. Aqui tá me falando muito, sabe? De você que fica aí, de você que encontrou um lugar que te provoca satisfação emocional. Mas esse lugar é parado, ele é estático e ele te promove e te permite não fazer nada, né? Eu não preciso fazer nada, eu estou bem, eu estou confortável, eu estou respirando neste lugar que me traz satisfação. Então aqui fala muito da manutenção dos desejos. Sabe quando a gente encontra apoio no abraço de alguém? E aí a gente acha que a gente não precisa de mais nada porque eu tenho você? Então eu não lido mais com o meu trabalho em equipe, eu não lido mais com minha auto-melhora, eu não lido mais com melhorar o meu repertório linguístico, eu não me preocupo mais em melhorar o meu ponto de vista. Aqui alguém se engessa porque está gostoso aonde está. Só que eu entendo que eu estou vivendo bem, até porque o Rei de Copas, ele é um bom vivant. E aí a gente pula o crescimento aqui, né? O crescimento emocional. Então, eu estou lá na minha infância emocional e pulo para os prazeres que adultos podem ter. Nós podemos estar falando de vícios por sexo? Podemos. Nós podemos estar falando de um amor que me traz essa satisfação sexual e eu acho que eu já encontrei a satisfação em tudo? Podemos, né? Claro que podemos. Então, assim, aqui a vida já está te pedindo assim, olha, será que não é hora de decidir por aquilo que é necessário decidir? E me veio sempre essa frase, né? Adultos tomam decisões adultas. Olha a provocação aí, né? O universo nos provoca o tempo todo. O que mais? Sobre os talentos adormecidos da pessoa que vai se conectar comigo ou pessoas. Traga para quem precisa ouvir isso hoje. A estrada, o caminho, os caminhos estão abertos para você fazer mudanças, né? Quando aqui é a Dorothy, com o 9 de copas, estou falando, a gente está falando de alguém que encontra satisfação pessoal somente nas questões emocionais e afetivas. A gente está falando de alguém que entrou no campo dos relacionamentos românticos, muito provavelmente romântico aqui, que tem copa demais, é água demais, né? E aqui os meus caminhos estão sempre voltados a esta água. Todos os caminhos do mundo me levam a você. É muito romântico, é lindo isso. Mas cadê você nessa história? Porque você está voltado para alguém, você está voltado a satisfazer alguém. Você está se satisfazendo, voltando-se somente para alguém. E com isso, você não provoca e não permite que a vida te entregue o crescimento da maturidade emocional. Esse deck é o deck Era Uma Vez, é um deck lindo, sabe? Once Upon a Time. E ele fala aqui muito da Dorothy, né? Caminhando por aquela estrada. E aí a gente vê lá no fundinho o homem de lata vindo atrás dela, né? O mágico de Oz. Aqui está dizendo, seus caminhos estão abertos para uma felicidade plena. Uma felicidade que você entende como felicidade e satisfação. Mas a minha satisfação não pode estar só voltada ao outro, né? Porque não dá para eu amar você, eu te amo. Quando eu digo eu te amo, o eu vem em primeiro lugar. Não é verdade? Ah, ele é a minha válvula de escape do mundo. Ela é a minha válvula de escape do mundo, ok. E quando é que essa válvula de escape não está e que você precisa se esvaziar de si mesmo? Aonde é que você se esvazia de si mesmo? Como é que você se esvazia de si mesmo? Nós estamos desperdiçando um talento aqui, e esse talento, sim, ele vai passar pelas artes, pela beleza, ele vai passar pela criatividade, a construção da criatividade. Aqui a gente tem muita criatividade, nós temos muita sensibilidade. Pode ser que eu esteja falando com cantores, com escritores, com artistas de alguma forma, com atrizes, né? Eu atendo muitas atrizes ali no consultório, então pode ser que você esteja aqui agora
E aí, assim, talvez você precise encontrar um lugar para desaguar esse talento que vai te trazer satisfação. Satisfação, aqui a gente está falando sim de satisfação emocional, nós estamos falando de satisfação psicoemocional e até financeira, por que não? Né? Aqui não se fala só de dinheiro, mas aqui fala muito dessa entrega, sabe? Fala de uma entrega muito aguada, muito açucarada, e aí a gente se perde. Por que nós nos perdemos em vícios na materialidade? Porque a gente está buscando fuga. Fuga para quê? Para a emoção que eu me nego a ver, sentir, perceber e lidar. Às vezes eu penso nisso enquanto memória, ok, mas o que essa memória provoca dentro dos meus campos emocionais? O que essa memória provoca aqui? O que essa lembrança me provoca? O que dessa lembrança eu fujo? E por que é que eu fujo aqui, né? Vamos continuar falando dos talentos, por gentileza. O que mais? A justiça, a roda da fortuna. A vida te coloca nessa instabilidade emocional, numa vida que parece ser meio flutuante, sabe? Aquela situação que parece que não se estabelece, que não se estabiliza e que não te provoca estabilidade, mas aqui faz isso para que você consiga ajustar, alinhar e cortar excessos. Quais são os excessos aqui? Qual é a oscilação excessiva que acontece no meu dia a dia, na minha vida, que eu preciso finalizar? Quando eu sou o capitã de minha alma, eu também sou a juíza da minha vida. Ser capitão de si mesmo, ser o norteador das suas velas. Isso, inclusive, faz com que você seja ainda mais interessante, tá? Se você tem medo aí de se posicionar porque vai perder um crush, vai perder um namorado, vai perder um marido, uma marida, saiba você que a pessoa que se interessa por si mesmo, que se importa consigo mesmo, essa é uma pessoa interessante, porque essa pessoa tem sempre projetos e ela não sufoca e nem afoga ninguém nas suas águas. Porque aqui corre o risco disso acontecer, de você afogar alguém nas suas águas, nas suas necessidades. Tem gente, né, que às vezes dá um beijo na boca e quer aliança. Deu o segundo beijo na boca, quer o pedido de casamento. E aqui vive em eterna aflição porque tem água demais para ser satisfeito. Então eu vou satisfazer o pajem, mas eu preciso satisfazer o rei, e eu preciso satisfazer o 3 de copas, e eu preciso satisfazer e encontrar o 9 de copas, e o 9 de copas está sempre no outro, e eu sobrecarrego o outro, eu afogo o outro com as minhas necessidades e não transporto esse talento para outras áreas. As áreas que eu acredito que todas as tarólogas, que todas as cartomantes, que todos os runistas mais leem é a área afetiva, mas a vida não é só o romance. Nós temos a área profissional, nós temos a área financeira, nós temos a saúde, nós temos a área espiritual, nós temos a convivência pessoal, nós temos a sub-área dos estudos, dos planejamentos. Nós temos a área familiar e as pessoas estão somente voltadas ao campo romântico. E aqui está dizendo, enquanto você não for capitão de sua alma, cortando os excessos e a sua própria oscilação, por que eu oscilo? Porque eu não sei o que eu quero, e quando eu não sei o que eu quero, o que me é entregue me é suficiente. O que é suficiente aqui? Prazer, beijo na boca, abraço, porque nós temos muitas copas. Então aqui fala de alguém que está parado no mesmo lugar porque encontrou uma pseudo-satisfação e dessa pseudo-satisfação não explora mais os seus talentos, não explora mais o seu processo, inclusive cognitivo. E aqui nós podemos estar falando, sim, de jogos, de vício por jogos, de vício em pornografia, de vício em sexo, embora não tenha vindo o diabo, mas por excesso de satisfação. A energia que nos rege, a rainha de ar, que me fala sobre a sua tomada de poder diante de um mundo que é seu. Diante de um mundo que não é só um mundo etéreo, né? É um mundo material, rainha de ar, é a matéria, né? 2 de paus, nós estamos falando de matéria. A rainha de ar veio 2 vezes, porque ela veio aqui na carta da justiça. Ela é a rainha do corte, ela é a juíza. E aqui nós temos a rainha de paus. Sobre seus talentos, você precisa acordar aquela sua parte que mora aí, que não está promovendo o movimento real.
E esse movimento é um movimento, inclusive, muito encantador, porque essa rainha reconhece o seu poder e a sua beleza diante daquilo que ela determina. Mandona e teimosa? Um pouco, né? Ela é um pouco. Apressada? A Ariana? Um pouco. Mas é assim que a vida se projeta, porque é na pressa que se comete os erros que vão promover depois os consertos e ajustes que vão nos afinando para que a gente alcance outro estágio. Aqui está te pedindo para florescer, para frutificar, sabe? Perdão, para promover padrão de majestade, né? Nós saímos de um rei de copas para encontrar a energia yin, mas uma energia yin de produção, não uma energia yin que é até um pouco apática. Eu acho que apático, apatia, né? Porque mais preguiçoso que esse rei aqui pode ser o rei de ouros, mas o rei de ouros ele já construiu. Esse rei aqui, inclusive, é um rei que não guarda fortuna. Por quê? Porque ele é um bom vivant, né? Ele quer conquistar todo mundo, ele quer entregar seus ouros e suas fortunas a todo mundo, ele quer entregar as suas relíquias a todo mundo, e não importa o quão feliz ele foi, ele só quer contar a história que viveu. Será que você não quer deixar uma história bonita para contar, não é? E aí a pergunta que eu vou repetir, o que é que aquela pessoa lá do outro lado não sabe sobre si? Que se ela soubesse, a vida dela mudaria da água para o vinho. O que é que essa pessoa não sabe sobre ela? E se ela soubesse, a vida dela mudaria da água para o vinho. Ai, ai. Eu vou mostrar porque energia é um negócio que não mente. O que é que se você soubesse sobre si mesmo, mudaria sua vida de água para o vinho? Que você pode criar as estratégias mais inteligentes e que com força, carisma e poder você pode alcançar e alçar novos voos. Você pode recomeçar uma carreira, você pode recomeçar uma profissão, você pode se redescobrir. Esse é o momento de promover e provocar ação, mas é uma ação muito estratégica, cortando todo e qualquer excesso que você já entendeu que não só não te pertence mais, mas que não te permite mais essa coisa só do ensaio. Já é hora de sair da adolescência e se aplicar com honra, sabe? Para aquela fortuna que já te pertence, que é a fortuna da alegria, que é a fortuna de se mostrar para o mundo, que é a fortuna de não se engessar, que é a fortuna de se enriquecer intelectualmente, que é a fortuna de ser quem você é e que de alguma forma, em algum momento, você deixou que isso se perdesse porque te colocaram numa caixinha do aqui está bom, meu amor, aqui está bom, aqui está bom. Tire a roupinha, tá tudo bem, porque não está tudo bem. Você não é só isso. Você não é só um lugar. Você é muito mais. Você é magnânima. Então, para pensar nisso um pouco. Quem sabe agora, a partir de agora, colocar em prática aquele plano que estava guardado. Colocar em ordem aquele escritório. Colocar em ordem aquele guarda-roupa, aquela gaveta, colocar em ordem aquela matrícula que você fez na academia e que você não vai ali. Colocar em ordem mais brilho. Por quê? Porque ninguém pode permitir que você fique guardadinho aqui. É hora de mudar de vida. É hora de mudar de campo de visão. É hora de mudar e de pertencer a si mesmo. Não a um lugar, não a um gesto, não a um jeito. Isso seria pequeno demais para alguém que é uma imensidão. Eu espero ter te feito refletir. Beijo, beijo!